diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Esse é um texto onde Paulo, ele está lá em Mileto, e ele convida os presbíteros da igreja de Éfeso para ter uma última palavra com eles, uma vez que o apóstolo Paulo já estava de partida para outra viagem. E quando ele reúne os presbíteros de Éfeso, ele destaca claramente isso: cuidem de vocês mesmos, ou seja, a liderança tem que zelar também pela sua própria condição espiritual. E aí você pode dizer assim: pastor, mas eu não estou concorrendo a uma vaga na diaconia ou no presbiterato. Mas quem sabe um dia o Senhor toque o seu coração para isso. Então, ainda que você não esteja concorrendo hoje, nesse domingo, a uma vaga como oficial da igreja, algum dia isso pode acontecer. E é importante que você já saiba como deve ser o seu coração. Cuide de você mesmo. E olha o que Paulo diz: e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou. Então, quando nós temos a oportunidade preciosa de escolher os nossos líderes, esse é um processo movido pelo Espírito Santo de Deus. A Trindade está envolvida nesse processo. Ainda que tenha questões burocráticas como eleição, prazo determinado, escrutínio, mas nós não podemos nos esquecer que esse processo, ele é tão espiritual quanto jejuar, ler a Bíblia e orar no monte. Porque tem gente que fala assim: inclusive é um recado para você que nos assiste aí de casa e é membro da nossa igreja. Vou ficar em casa hoje, é assembleia, vou assistir o culto de casa. É pecado isso, é negligência. Nós estamos diante de algo espiritual, algo que o Senhor Deus com muito zelo instituiu para a igreja, que é a escolha da sua liderança. E esse é um direito e um dever maravilhoso do povo de Deus. Paulo, escrevendo uma carta pastoral a Tito, que era seu companheiro de ministério, olha o que ele diz no verso 5 do capítulo 1: foi por essa causa, Tito, que deixei você em Creta, uma ilha lá do Mediterrâneo, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Então, esse processo, ele é bíblico. Nós estamos cumprindo uma ordem bíblica de nos unirmos como igreja e escolher os nossos oficiais. É assim que uma igreja é organizada. Também dentro dessa consideração inicial, uma segunda coisa depois da instrução necessária é que esse é um grande privilégio, meus irmãos. Nós seremos diretamente beneficiados com as escolhas que nós fizermos hoje nessa manhã e em todo o processo de eleição na nossa igreja. Nós vivemos hoje num mundo, quando nós olhamos lideranças, via de regra, são exemplos abusivos, autoritários e de grande servidão. Mas Deus nos dá a oportunidade de fazer com que a própria igreja possa eleger pelos critérios bíblicos aqueles que não só representam você, meu irmão e minha irmã, nas decisões da igreja local, mas representam a sua querida e amada igreja local para fora. Então é muito sério isso que nós estamos fazendo.
Uma terceira consideração é que a liderança na igreja presbiteriana é uma liderança compartilhada. Dentro da nossa Constituição, e é importante que você, membro, conheça a Constituição e a lei complementar da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, nós temos os presbíteros regentes e os docentes. Quem é o presbítero docente? É o pastor. É o pastor, fez o seminário, fez a faculdade de teologia, passou por todo o processo para a ordenação, igual o nosso irmão João Fardim, que agora é licenciado, ele ainda não é pastor ordenado. Ele foi para a licenciatura e, se Deus permitir, ano que vem, será pastor ordenado. Olha o processo, João. 1 ano probatório, 3 anos de faculdade teológica, 1 ano de licenciatura, para aí sim ser ordenado como presbítero docente. E nós temos os nossos presbíteros regentes, que são aqueles eleitos pela comunidade para reger a igreja nas suas atribuições. Então, pastor não manda mais que presbítero. Presbítero não manda mais que pastor. É uma liderança compartilhada. E isso é bênção, meus irmãos. Porque a igreja local tem o conselho, os presbíteros regentes, para controlar a loucura do pastor docente. E o presbítero docente tem a sabedoria também em Deus para poder comunicar e conduzir também os presbíteros regentes. Olha que bênção saber que a primeira IPI não está nas mãos do Davi. É uma bênção isso, gente. É uma bênção para mim poder me submeter à liderança de um conselho. Meus pares, pastores, porque a palavra presbítero, ela, assim como pastor, é de uso intercambiável, é a mesma coisa. Quando nós elegemos os nossos presbíteros, a igreja tem que reconhecer e apontar e falar: eis os pastores da igreja. Não só o pastor Davi, o pastor Rodrigo, o pastor Tiago, o pastor Marcelo e o pastor João. Mas nós somos um colegiado, todos são pastores e têm a tarefa de pastorear a igreja, cuidar, orientar, feita de modo compartilhado. A nossa Constituição, no artigo 24, diz que as atividades da igreja constituem-se de pregação, ensino, governo, disciplina, beneficência, administração dos sacramentos, e os oficiais que as exercem são presbíteros docentes ou ministros, ou seja, é pastor que fez seminário, que passou pelo processo, mas também os pastores regentes, presbíteros e diáconos. Por isso que nós chamamos esse grupo de oficiais da igreja, porque tem esses ofícios diante do Senhor. Lembrando que esses ofícios, eles são perpétuos. Uma vez diácono, é igual salvo para sempre, diácono para sempre. Uma vez presbítero para sempre, mas as funções são temporárias, por isso que nós fazemos a eleição. Por isso que nós temos aquela expressão, né? Presbítero em disponibilidade. Ele é presbítero, não está exercendo o presbiterado naquele momento, mas a função permanece. Agora, meus irmãos, eu queria que nós pudéssemos abrir lá em Atos, capítulo 14, versos 21 a 23. Para mostrar que isso não é invenção da cabeça do ser humano. Mas pelo contrário, nós estamos diante de um processo maravilhoso da igreja e é um privilégio participar dele. Atos 14, 21 a 23.
E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos aqui, os que se converteram a Jesus Cristo, exortando-os a permanecerem firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Agora olha só que interessante, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, qual era a prática da liderança nas igrejas? Promover a eleição de oficiais. Sempre que uma igreja era plantada, ali também era promovido a eleição para os oficiais. Essa, inclusive, é uma das marcas de uma igreja saudável. Você quer saber se uma igreja é saudável, é bíblica, é cristocêntrica? Pergunte e veja como funciona o sistema de liderança daquela igreja. Porque não adianta ter piedade e não andar com os pés na Bíblia. Não adianta fazer obras de benevolência, mas estar à parte da palavra do Senhor. Então o processo é transparente, ele é comunitário, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Essa é uma marca da igreja saudável. Cuidado com igrejas que você não sabe como os líderes são constituídos, quais critérios são utilizados, como isso é desenvolvido. Nós precisamos estar atentos. Então nós vamos ver que existe nas igrejas essa democracia representativa. É a igreja que escolhe os seus representantes do conselho da igreja. Então, cada irmão e cada irmã que será votado e eleito pela comunidade passa a ser, pelos próximos 3 anos, o seu representante no conselho da igreja local. E olha só que interessante, o presbítero eleito, ele pode ser escolhido no conselho para representar o conselho no presbitério. O presbitério pode escolher esse presbítero para representar esse presbitério no sínodo. E o sínodo pode escolher esse presbítero que você votou para representar o sínodo na assembleia, ou melhor, do presbitério na assembleia geral. Inclusive o presbítero pode se tornar presidente da nossa igreja. Nós já tivemos ao longo da história da igreja presbíteros presidindo a igreja. O presbítero Omar foi já por anos presidente do nosso presbitério. Então olha que bênção e a importância que nós temos nas escolhas dos nossos oficiais. São pessoas que podem representar a nossa querida igreja em instâncias inclusive de grande responsabilidade. Mas a Bíblia não fala só desse processo da importância, mas a Bíblia fala também como deve ser o perfil desse candidato, tanto do presbítero quanto do diácono. E olha só que importante, artigo 25 da nossa Constituição. Vocação ordinária para um ofício na igreja é o chamado de Deus. Primeiro, esse chamado, ele tem que ser de Deus, pelo Espírito Santo, por meio do testemunho interno e de uma boa consciência, aprovação, manifestação do povo de Deus e o concurso do juízo de um concílio legítimo. O que a nossa Constituição ela diz é que primeiro o chamado tem que ser de Deus. Você não pode colocar o seu nome à disposição apenas porque as pessoas estão falando, vai lá, vai lá, vai lá. Isso é importante. A gente vai ver aqui que complementa. Mas o mais importante é entender o chamado de Deus. Porque nós estamos lidando com o rebanho de Deus. Nenhum de vocês é minha ovelha. Vocês não são, eu vou prestar conta. Hebreus, lá no final de Hebreus diz que eu vou prestar conta. Mas vocês não são ovelhas
do presbítero Heitor, do presbítero Omar, que são os 2 presbíteros agora em atividade, porque venceu o mandato dos demais. Mas vocês são ovelhas de Deus, a qual o Senhor nos colocou como servos para cuidar do rebanho que é dele. Então essa é uma vocação muito importante que precisa vir de Deus. Precisa vir de Deus, pelo Espírito Santo. Por isso que não é pecado a autoindicação nem a arrogância. No nosso processo nós não temos a indicação e a autoindicação. Talvez você não foi indicado por ninguém, mas no seu coração tem o chamado do Senhor. O Espírito Santo tem tocado o seu coração. Se você não se autoindicou nessa, espere na próxima eleição. Mas não é pecado, porque você sabe o que Deus tem chamado você, como o Espírito Santo tem tocado o seu coração. Mas também na nossa Constituição diz que por meio do testemunho interno e de boa consciência, eu estou apto a isso. Eu estou de fato com a minha consciência em paz quanto a isso. Eu olho para a minha vida e vejo que eu preencho os requisitos bíblicos necessários. E aí fala, aprovação manifesta do povo de Deus. Como é importante também ter o reconhecimento da comunidade. Como eu disse, não pode ser o único motivador, mas como é importante quando as pessoas olham para você e falam assim, olha, eu vejo em você qualidades de um líder. Qualificações para um diácono, para um presbítero. E isso nós precisamos levar em consideração. Inclusive para o ministério pastoral isso é muito importante. Não basta alguém falar assim, eu quero ser pastor. Mas existe o testemunho da comunidade também. Os dons são evidentes. E ainda a nossa Constituição diz que o concurso do juízo de um conselho legítimo. A devida eleição, transparente, clara, aberta. É assim que nós devemos fazer. Olha só, 1 Timóteo 3,13, o que Paulo diz para Timóteo. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, ser um oficial, um supervisor, um líder, excelente obra almeja. É uma obra desejável e agradável, não é pecado desejar a liderança. É algo muito importante, é algo precioso, e por isso nós fazemos como fazemos. Mas também é muito importante que isso tenha a anuência da pessoa que é indicada. Por isso que no processo nós falamos, quando você for indicar alguém, consulte essa pessoa se ela deseja, porque não pode ser por imposição. Também a nossa Constituição, no artigo 27, diz que é irrevogável o direito que o povo de Deus tem de eleger os seus oficiais, pelo que ninguém pode ser colocado à frente de uma igreja para nela exercer qualquer ofício sem o seu consentimento. Então, muito importante que a gente consulte. A pessoa é pega de surpresa, desprevenida, às vezes aceita por pressão. Mas ainda falando sobre o perfil dos oficiais, abra sua Bíblia também lá em 1 Timóteo capítulo 13. Nós temos uma lista muito similar a essa em Tito capítulo 1, do 5 ao 9. Mas nós vamos nos deter apenas na lista de 1 Timóteo 3, 13. Paulo vai elencar aqui uma lista de qualificações e condições para um líder, tanto um presbítero quanto para um diácono. Fiel é a palavra, se alguém deseja episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo, o oficial, seja irrepreensível, palavra por palavra aqui, tá bom, gente? O que quer ser uma pessoa irrepreensível? Que não tem um motivo legítimo para ser acusado. A pessoa pode até ser acusada, mas esse motivo é legítimo? Porque a gente não tem como impedir as pessoas de darem falsa acusação ou calúnia sobre cada pessoa. Mas é legítimo esse motivo? Não, não é legítimo. É uma pessoa séria, é uma pessoa piedosa, é uma pessoa
irrepreensível. A Bíblia ela não vai nessa lista falar que a pessoa tem que ser perfeita, mas a pessoa tem que buscar a santidade do Senhor e estar em paz com aquilo que a Bíblia mesmo coloca. Esposo de uma só mulher, precisa haver fidelidade conjugal, no trato, nas palavras, no toque, na atitude. Moderado. Moderado é uma expressão que ela tem o sentido de ser controlado e saber respirar. Sabe aquela pessoa que não é impetuosa, reativa, mas é a pessoa que consegue pensar antes de falar. Porque a pressão que existe numa igreja local para tomada de decisão, ela é muito séria. Uma decisão impacta uma comunidade inteira. Uma decisão do conselho vai impactar uma comunidade de mais de 1000 pessoas, aqui na nossa igreja. Então, tem que ter moderação. Sensato. A pessoa sensata é aquela que ela freia os próprios impulsos e desejos na hora de tomar uma decisão. E isso é muito difícil. Porque quando você se torna um oficial, é muito fácil você tomar uma decisão baseada naquilo que você acha, naquilo que você sente. Mas o sensato é aquele que consegue abrir mão para colocar o interesse, o desejo da comunidade de outros acima dos seus. Não é aquilo que eu gosto ou não gosto, é aquilo que é benefício para a igreja do Senhor, para o rebanho de Deus. Modesto. A palavra modéstia aqui, ela é a mesma palavra utilizada para organização, cosmo. Porque quando a gente fala de modesto, a gente pensa no modo de vestir, pessoa que tem um carro mais simples, uma roupa mais simples. Não. A modéstia aqui é no sentido de ser organizado. Tem uma vida organizada? Sua família, sua casa, finanças. Hospitaleiro. Hospitaleiro aqui é literalmente o amor com o forasteiro, com o estrangeiro. O oficial ele precisa ser alguém que goste de abrir a sua casa. Precisa amar estar com gente. Não gosta de gente? Coloque ali um asterisco. Porque o oficial ele precisa ser hospitaleiro. A casa dele precisa estar aberta para refeições, para acolher os irmãos, para receber, para aconselhar, convidar outras pessoas que estão ali passando por necessidade. Ajudar com hospitalidade, com fraternidade. Apto para ensinar. Nós não esperamos que os nossos oficiais sejam teólogos. Mas um oficial ele precisa ter um conhecimento um pouco mais elevado do que os demais. Porque ele vai aconselhar. Ele vai disciplinar, ele vai orientar. E nós precisamos como base para essas coisas a palavra do Senhor. Precisa ter o mais do que o básico para poder instruir e corrigir. Não pode ser dado ao vinho. Irmãos, beber não é pecado. A bebida é uma dádiva que Deus deu para o povo. Olha só, Deus deu a bebida como dádiva, como alegria. A gente vai ver isso em Provérbios, vai ver isso em Eclesiastes, a gente vai ver isso nos Evangelhos. O problema não é beber. Inclusive, nosso irmão Fred fez um Assim Cremos 2.0 sobre o que cremos sobre bebida, que vai estar disponível em algumas semanas. Mas sabe qual que é o problema? É o descontrole. O problema é aquele crente que fica bêbado, que fica alto, que não consegue dizer não, não consegue reconhecer o seu limite, que vai para uma festa que não tem bebida e fica chateado, muda a cara porque não ingeriu uma gota de álcool. Isso é ser dado ao vinho ou à bebida alcoólica. É aquela pessoa que não consegue dizer não, mesmo quando está em uma condição que sabe que pode
causar escândalo para alguém mais fraco na fé. Esse não pode ser um oficial. Mas bebida não é um problema. O problema é como nós lidamos com ela. É isso que a Bíblia diz. Não ser dado ao vinho. Não ser alguém descontrolado. Ter domínio de si. Controle os seus desejos, seus impulsos. Nem violento, brigão, agressivo. Essa pessoa reativa não pode ser violento. Não pode ser violento com a esposa, não pode ser violento com os filhos, com os amigos. Pessoa que você tem medo de chegar perto, de conversar. A pessoa precisa ser cordial, continua aqui o texto. Gentil, suave, é isso que é cordialidade. Inimigo de conflitos, tem que ser uma pessoa pacífica. Às vezes dá vontade de brigar. Às vezes a gente ouve algumas coisas, tem que tomar algumas decisões e fala assim, não, vamos lá e já vamos disciplinar, demitir a pessoa do hall de membros. Não, calma. Vamos ter passividade no nosso coração. E não avarento, não pode amar o dinheiro. Só que aí Paulo, ele dá mais 3 coisas, que ele inclusive dá mais explicações aqui. Que governe bem a sua própria casa, e Paulo fala assim, pois como cuidará da casa de Deus, se não governa a sua própria casa? Quando eu falo em governar, e a Bíblia fala em governar a sua própria casa, não significa que a sua casa tem que ser um mar de flores, que não tem que ter problema, não tem que ter conflito, mas ela tem que ser governada bem, nos princípios do Evangelho, apesar dos conflitos. Apesar dos conflitos. Ele fala também que a pessoa não pode ser recém-convertido, por isso que a nossa Constituição diz que tem que ter no mínimo 3 anos de membresia na igreja local. E Paulo fala que um risco do novo convertido é para que ele não fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. Qual é a condenação do diabo? Se tornou orgulhoso e por isso se tornou opositor a Deus. E o que a Bíblia diz? Que Deus se opõe ao orgulhoso. Deus se opõe. Então o novo convertido não é um bom sinal para ainda esse cargo. Tem que ter uma caminhada. E por fim, que tenha o testemunho dos de fora, para não cair em desonra e nos laços do diabo. Imagina, todos nós como membros representamos a primeira IPI de Bauru, lá fora. No seu trabalho você não representa só você. Você está levando todo mundo com você. O que você fala, como você age, como você trata as pessoas, diz muito sobre a nossa igreja. Porque você fez um voto de se tornar membro dessa igreja. Quanto mais quem nos lidera. Quanto mais quem nos lidera. Artigo 30 da nossa Constituição, compete ao presbítero. Olha só que interessante. Diligenciar por levar ao conhecimento do conselho os males que não puder corrigir. O presbítero não é alguém que viu um problema já leva para o conselho. Primeiro ele antes tenta resolver esse problema. Ele é um oficial da igreja, ele vai tratar, ele vai conversar com quem tem que conversar. Mateus 18 fala isso. Se você sabe que seu irmão tem algo contra você, vá até ele, resolva primeiro. Né? Mas caso tentei resolver, irmãos, aí sim traz ao conselho. Ele tem essa autonomia, essa autoridade para resolver as questões. E o que não puder corrigir, leva ao conselho. Auxiliar o pastor no trabalho de visitas. Instruir os novos convertidos, consolar os aflitos e velar pelos fiéis. Por isso que ele precisa ser apto a ensinar. Orar com os crentes e por eles. Informar o pastor os casos de doença, aflições, bem como outros que possam carecer de sua atenção especial. Se você sabe que tem alguém enfermo na nossa igreja, ou passando por aflição, um casal com problema, informe o presbítero, para que ele possa, em caso de necessidade também, informar. Pastor,
também é parte da responsabilidade distribuir os elementos da ceia. Os irmãos já perceberam que quando a gente tem ceia, a gente chama os presbíteros aqui à frente. Porque é um sinal de alimentar o rebanho de Deus. É uma dramatização disso. O presbítero também pode impetrar a bênção, participar da ordenação de oficiais, representar o conselho no presbitério, como eu disse. Mas a lista, meus irmãos, lá em Timóteo não para só nos presbíteros. Olha só em relação aos diáconos. Do mesmo modo, verso 8. Quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, também caráter. Respeitável é o caráter que não tenha nada do que ser acusado. De uma só palavra é não dizer nada ambíguo, não ser político, porque os diáconos, eles estão na linha de frente da igreja. É eles que lidam, na primeira instância, com as necessidades do povo de Deus. E não pode ter politicagem. A palavra tem que ser sim e não. Decisões muitas vezes firmes. Também diz aqui o texto, algumas coisas eu não vou repetir, porque a gente tratou, quando ele fala sobre os presbíteros, né? Não inclinado a muito vinho. Não gananciosos, isso aqui aparece diferente. Porque a diaconia, ela vai trabalhar com os recursos da igreja local. Ela muitas vezes vai fazer o bem para alguém que ele mesmo está sentindo falta, então não pode ser ganancioso ou invejoso. Sabe aquele olhar, puxa, estão fazendo para o fulano, mas eu não estou recebendo, eu também estou sofrendo. Eu quero esses recursos para mim. Não, a diaconia administra os recursos da igreja para os próximos. Também, continuando o texto, conservando o ministério da fé com consciência limpa. O mistério da fé. A igreja é um grupo seleto de crentes, de outras cidades, de outras denominações. E sempre quando o Novo Testamento fala de mistério da fé, fala da unidade de gentios e judeus. Lembra lá em Atos? Havia um problema, porque a mesa daqueles que eram estrangeiros não estavam sendo servidos, só dos judeus. E aí estabelece a diaconia para resolver esse problema. Então o mistério da fé é preservar a unidade com consciência limpa de estar fazendo para todos aqueles que precisam. E no caso, também que esses verso 10 devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo quanto as mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes. Não pode haver fofoca, até porque, como oficial, a gente fica sabendo muitas coisas dos bastidores, da dor e sofrimento particular de muitas famílias, da questão conjugal, financeira, e tantas outras coisas. Imagina se a gente sair falando para todo mundo, que credibilidade tem? Às vezes é guardar aquela informação, aquele segredo. Fiéis, moderadas e fiéis em tudo, o diácono seja marido de uma só mulher, governe bem os seus próprios filhos e a própria casa, pois os que desempenham bem o diaconato alcançarão para si mesmo a posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. O artigo 33 da nossa Constituição diz que os diáconos são oficiais eleitos pela Assembleia, podendo a escolha recair sobre homens e mulheres, constituindo seu ministério especialmente na manutenção e ordem e reverência no templo e suas dependências. É função da diaconia manter a ordem e reverência na igreja local. Na visitação a enfermos e abandonados, é responsabilidade da diaconia visitar enfermos e abandonados. Assistência a órfãos, viúvas, idosos e necessitados. Isso é importante, meus irmãos, porque às vezes na igreja a gente confunde os papéis. Se espera tudo do pastor. O pastor tem que fazer tudo, tem que visitar, tem que cuidar do órfão, da viúva, e atender. Na igreja é compartilhado. Presbíteros, regentes, docentes e diáconos, cada um tem as suas funções específicas. No estabelecimento de programas sociais, mediante aprovação do conselho, você tem alguma ideia de algum programa social? Leve ao conhecimento do MASD, para que eles deem os passos necessários. Levem para o conselho, e aí com a aprovação do conselho, eles possam realizar isso. No desempenho de outras funções administrativas, atribuídas também pelo conselho. Irmãos, caminhando para o final,
Atos capítulo 6, se você puder abrir a sua Bíblia. Mais um texto para a gente ler. Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Então eles reuniram a igreja e os apóstolos falaram: olha, a nossa prioridade é a palavra, a oração, nós não vamos servir as mesas. Mas a preocupação dos apóstolos, por isso, irmãos, escolham entre vocês 7, ou seja, houve aquele primeiro conselho, estabeleceu a quantidade daqueles que seriam eleitos. Como a gente faz? Hoje nós temos 6 vagas para o presbiterato, 4 para a diaconia. Escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Olha a responsabilidade. Para exercer a diaconia, o oficialato, precisa ter boa reputação, ser cheio do Espírito. Tem que ser um crente que é cheio do Espírito Santo e de sabedoria. É isso que a própria palavra de Deus diz. Mais um texto, 1 de Pedro 5. 1 Pedro 5, a partir do verso 2. Aos presbíteros que há entre vocês. Pedro já escreve uma carta para as igrejas e mostra que essas igrejas já têm uma liderança consolidada, escolhida pela sua membresia local. E Pedro se coloca: e eu, presbítero com eles, pastor com eles, somos iguais. Pedro era apóstolo, gente. Mas ele está dizendo: olha, nós somos iguais no exercício da nossa liderança na igreja local. Testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês. Não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer. Deus quer que o nosso serviço a Ele seja espontâneo. Não por obrigação. Vou lá, né? Tem mais uma reunião para participar. Não, espontaneamente. Se você deu o seu nome, participe das atividades, seja da diaconia, do presbiterato, reunião, oração, coisas emergenciais. Tem que participar espontaneamente, como o Senhor quer. Você se colocou à disposição para isso. Como Deus quer, não por ganância, porque tem muita gente que às vezes deseja exercer a liderança por ter proeminência. Olha, eu vou ser visto, vou ter poder. Não é a motivação, não é a motivação correta, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplo para o rebanho, exemplo de serviço, de humildade. E quando o Supremo Pastor, ou o Supremo Presbítero se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Queridos, eu gostaria de fazer só algumas considerações finais para a gente orar. A primeira delas, para a gente lembrar a importância disso, é que 2 cartas pastorais de Paulo tratam seriamente sobre a eleição dos seus líderes. Fora os textos que nós lemos em Atos. Irmãos, a igreja ela precisa estar preparada, ensinada. Porque quando os membros da igreja não estão preparados e envolvidos no processo, pessoas não preparadas serão escolhidas e investidas. E olha, é fácil escolher alguém, difícil depois é tirar do cargo a pessoa que não é uma boa escolha. É preciso então acertar na entrada, na assembleia. É preciso acertar na entrada, porque depois fica doloroso. Quantas e quantas igrejas, meus irmãos, nós temos testemunho de processos dolorosos. E olha, louvado seja Deus, porque essa não é uma realidade aqui da Primeira IPI.
Inclusive, muitas igrejas têm dificuldade de encontrar os seus representantes. Nós aqui temos um monte de irmãos e irmãs capacitados para isso. Não só os que deram o nome para esse ano, para essa assembleia, mas quantos outros não deram nome? E nós às vezes ficamos com pesar, nossa, fulano não se colocou à disposição, a ciclana não colocou à disposição. Louvado seja Deus, porque Deus tem sido bondoso. Mas também, meus irmãos, a decisão da assembleia, ela precisa ser tomada como a vontade de Deus. Eu não sei se em quem você vai votar hoje, vai ser a pessoa que vai se eleger. Mas independente se se eleja alguém que você não votou, tome isso como a vontade de Deus. Você precisa olhar para essa pessoa e falar, eis aí o meu pastor. Os meus pastores, os meus diáconos, a quem Deus constituiu como liderança dessa igreja. E que você seja bênção para esses líderes. Não seja uma pedra no sapato deles, mas encoraje, ore por eles, em nome de Jesus. Também, meus irmãos, não vote apenas pelos laços de amizade, família ou de fama. Vote no seu amigo, no seu parente, desde que se enquadre no perfil. Mas não vote só por isso. Só por isso. Vote se tem as qualificações necessárias. E considere como seu presbítero, seu pastor, aquele quem você não votou, inclusive. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.